Olá, meus queridos. Então, nessas próximas aulas, esse conjunto de aulas, eu vou simplificar, expor para vocês sobre a história do Tibete. E aí foi para mim o primeiro um enorme desafio. Isso foi decorrente até de demanda que eu fiz ah, nas redes sociais, no qual até gostaria de agradecer a participação de muitos me incentivando e aí resultou também nesse breve curso que eu vou expor para vocês. E era na verdade para ser um vídeo, né? E eu, diante do material, tive que organizar em várias partes. Então na aula eu vou expor essa aula em duas partes, né? A aula um e 2. A gente vai ver o Tibete então desde os meados do século VI, quando há uma organização de alguma hegemonia no reino tibetano, né? E aí se expande para outras áreas ali da região asiática, no Planalto tibetano e além, até a chegada do século XIII, quando já é uma confluência de fatores, primeiro dos Tanguts, depois dos mongóis que ocupam a China e há uma aliança feita aí com as lideranças religiosas tibetanas. Então a gente tem um período introdutório. Na verdade, o curso é introdutório e esse aqui é um início. E eu busquei até tudo antes que eu comece a. Eu tenho que mostrar. O material que eu me baseio foi o livro História do Tibete, que eu escrevi há alguns anos. Tá aqui. E esse livro está à venda na Amazon. Vocês, a parte impressa vocês podem demandar. Eu acho que teria que demandar da Amazon americana. Mas a parte digital está disponível, tá? Foi todo o material que foi baseado o curso. Né? Foi um trabalho já de anos e aí vocês podem então se aprofundar mais em termos das lendas, das figuras, dos acontecimentos. A gente vai ver ao longo do curso que a ênfase vai se dar mais em questões políticas, sim, né? Mas também depois vai gradativamente girar em questões culturais religiosas. E a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é, primeiro, aquela velha questão do orientalismo, né? Não simplificarmos com apenas as questões com o exótico, com o diferente, com algo que só se remete a questões religiosas, espirituais. Isso desperta muita atenção do Ocidente com relação ao Tibete, com relação às lideranças lamaístas, a questão do budismo, até do livro tibetano dos mortos. Só que não se esgota apenas nisso. Sim, faz parte do Tibete, mas ele vai além. Veremos que as questões sociais e políticas elas também estão profundamente envolvidas nisso. Então, esse que foi, na verdade, o meu objetivo do curso, de oferecer a vocês uma reflexão um pouco mais fugindo do exotismo, né, da orientalização, essa tentação nossa de orientalizar e simplificar em questões estereotipadas. Né? Então, eu começo aqui uma figura até que remete a lendas, as lendas de origem da nação tibetana, que hoje faz parte da China. Né? Existe também aí a questão até do resvalar para comunidades fora, na Índia, no Butão, no Nepal e em outras regiões do mundo. Né? Mas aí a origem remete a uma curiosa conto mitológico em que afirma que eventualmente no Vale do Yarlung, onde se situa a região mais central tibetana, onde se situa a capital, a Lhasa, eventualmente as divindades proporcionaram uma figura de um macaco e de uma ogra, e do macaco e da ogra nasceram muitos filhotes diante do presente, das benesses que as divindades deram para esses dois. E a partir dali houve uma descendência farta
dessas duas figuras. E aqui temos a demonstração deles, né? Eles remetem muito à questão da sapiência, da bondade, da figura do símio, e ao mesmo tempo também a questão também da força da figura do ogro, né? Então a figura mostra as origens mitológicas do próprio povo tibetano, né? Veremos que isso até se espalha também em algumas semelhanças com outros povos da região, mas vamos nos especificar aqui com relação aos tibetanos. Então, primeira aula a gente vai remeter a questões do como é que origina aí alguma liderança política que tem uma conotação religiosa, como muitos outros lugares na época, que vai ser a figura do Tsempo. Tsempo, na verdade, é como se fosse um filho do céu, que vai se tornar o soberano maior do reino tibetano. A gente vai ver que no século VII se estabelece, se espraia para outras regiões, ao norte e a leste, né, do vale do Yarlung, muito além. E também com relação às figuras dos professores, dos sábios, que vão atravessar aí, estabelecer as questões culturais, a escrita, a ideologia dos tibetanos. Então eu resolvi botar esses dois títulos para iniciarmos. Bom, a primeira figura que nota-se isso, claro, estou simplificando, vai ser na figura do Tsempo, né, que é o grande soberano que consegue unificar as diversas clãs nos vales, na região tibetana. E aí, eventualmente, surge a figura do Songtsen Gampo, né? O Songtsen Gampo, ele, na verdade, dito como filho do céu, isso remete à questão do cordão que liga a sua cabeça aos céus, que isso teria uma espécie de condução real aí, né, no qual nunca deveria ser rompido. E essa figura que emerge como a principal figura soberana, né? Ele eventualmente é ele que faz, primeiro, a capacidade de reunir as várias clãs espalhadas pela região tibetana, e segundo, é ele também que começa a dar uma continuidade, além dos seus antecessores, alguns até meio problemáticos, outros, como seu pai, foi o que efetivamente permitiu a ele se consolidar como o primeiro em conteste soberano entre as clãs tibetanas no século meados do século VI e VII, né? E outro acontecimento é o fato de que quando ele manda emissários para o Vale do Katmandu, no sul, no Nepal, e ele consegue, isso de acordo com a tradição, a concordância, a vassalagem do reino nepalês, e também quando ele negocia com a dinastia Tang chinesa, e eles eventualmente enviam uma princesa da casa real chinesa, que vai ser a princesa Wancheng, que está retratada aí à esquerda ao lado dele, e ali a princesa nepalesa do lado direito, né? Então temos aí a figura já de afirmação de um reino soberano, uma figura soberana que estabelece o início de um potentado, de uma entidade política tibetana no século VII em diante, né? Então é assim que a gente começa a considerar aí a história tibetana. Que no seu auge, e eu peguei até uma figura aqui em fins do século VIII, o Tibete ele vai muito além dessa região do Planalto tibetano, né? Ele, eventualmente, com a crise da dinastia Tang, ele chega a avançar aqui para a região mais ao norte, na bacia de Tarim, né? E aqui para as regiões mais ocidentais limita-se com as montanhas e a região de Ladakh, né? Aqui depois ele vai expandir em cima de outro reino ligado aos tibetanos, que vai ser o de Changchung, que hoje inclui inclusive um dos lugares mais sagrados da região tibetana, que é o Monte Kailash, né, de peregrinação.
regiões do nepalesas, como eu falei para vocês, região bhutanesa, né, que está muito também ligado à cultura tibetana. Isso vai também permitir eles avançarem em região Acha, que já pertencia até ao reino tibetano, mas quando a dinastia Tang, no século VII, ela retrai, você tem a expansão da dominação tibetana mais aqui ao ocidente, inclusive ocupando regiões de Sichuan, né? A região de Amdo e Gansu, né? E o interessante de notarmos é que quando vocês têm uma retração da dinastia Tang, que inclusive muda a capital até mais de Chang'an, vai até inclusive ser ocupado brevemente por tropas tibetanas, meados do século VIII, e os chineses até transferem a capital até um pouco mais para o leste, fugindo dessas turbulências dessas regiões. O reino tibetano, no seu auge aqui retratado no século VIII, ele ganha uma grande proeminência, grande prosperidade, porque ele ocupa essa região aqui norte, que é o que dá passagem, né, do que é chamada Rota da Seda terrestre, né, que você ocupa aqui toda a rota intermediária ligando os povos túrquicos, os povos que depois iria ser os mongóis, com povos que intermediavam, os ogdianos e depois os persas, que estão mais ali para o ocidente. Então isso aqui vai dar uma grande prosperidade, né? Em meados do século VIII, aí, desse, que a gente pode até falar já que é um império tibetano durante esse período. Então isso é só para situar para vocês o que vai se desenrolar aí na história tibetana. Então quando o Songtsen Gampo ele casa-se com a princesa da dinastia Tang, a Wancheng. A Wancheng ela traz o budismo, traz até a questão da cultura da corte Tang para a casa real tibetana. Ela introduz inclusive a seda, os cultos aos antepassados, valores confucianos, e é o que é algo que é mais notório, que está presente até hoje, talvez o templo mais sagrado dos tibetanos, que vai ser o templo de Jokhan. Jokhan, na verdade, ele é especial, um local de peregrinação intensa, Lhasa, porque ele abriga relíquias, imagens, estátuas. Por exemplo, uma das estátuas mais antigas, dizem que foi a princesa Wancheng que trouxe dos chineses para depois ser cultuado entre os tibetanos. Então a gente tem até um início aí já tentando se enraizar o budismo vindo dos chineses nessa vertente para ser cultuado aí pela casa real, a corte tibetana, né? Eu tenho até um breve vídeo aqui para vocês mostrarem. Esse templo, na verdade, ele até exemplifica qual vai ser a mistura do que tem dos elementos arquitetônicos chineses, tibetanos e nepaleses, né? Então temos aqui a figura até inclusive de peregrinos, perdão, no templo de Johan, né? Essa é uma das imagens, talvez a das mais antigas que existe na região tibetana, né? E também tem retratos muito soberanos, os bodhisattvas, que depois vão ser integrados no panteão, se é que a gente pode chamar em termos panteão aí da religiosidade tibetana, entre outras religiosidades que vão ser incorporados com o budismo. A imagem do Buda está sendo trazida aí pela Wancheng, né? E os magníficos murais, né? Isso tudo, depois a gente vai ver ao longo do curso algumas delas. Então o Chokan, na verdade, ele até estou aqui ocupando uma parte. Ele representa quase como um epicentro, um momento fulcral aí da história tibetana em que o budismo chega, e ele chega por meios oficiais, pela corte,
e isso é um momento determinante, mas a gente tem que enxergar uma outra questão, que é como que o budismo ele vai sendo, sendo negociado no sentido como é que ele vai incorporando questões da religiosidade popular, as crenças populares tibetanas, né? E até um dos slides até depois posso explicar um pouco mais a respeito disso. E também como é que depois vai se estruturar a questão da burocracia, da ideologia do Estado tibetano. Então a tradição aponta que eventualmente um estudioso tibetano da clã do Tonmi, que é o Sambhota, ele é enviado para a Índia e para as regiões norte da Índia, em Bihar, na região onde depois o próprio o príncipe Siddhartha ele prega, tem escolas e universidades como a de Nalanda, você tem professores indianos notáveis que estudam lá e professam aí os ensinamentos budistas, e Sambhota ele ele estuda durante alguns anos, ele aprende, ele é fluente em sânscrito, nas escrituras da Caxemira, nos ensinamentos da era dos Guptas, e com o estudo com esses brahmanes indianos, ele traz de volta isso e ele elabora-se, de acordo com a tradição, o alfabeto e a escrita tibetana. A escrita tibetana que tem raízes aí as tradições caximirenses e também com o sânscrito antigo, né? E disso então desenvolve-se então essa primeira vertente da identidade tibetana, a escrita, a ideologia, e muito ligada à questão dos ensinamentos dos estudiosos sábios indianos, nepaleses também aí nesse processo, e ele traz isso retrabalhado para a corte tibetana no século VII. Então eu trouxe aí a figura do Sambhota, adorável, são adoráveis as figuras tibetanas, que retrata esse momento. Bom, um evento político também que vai marcar depois a segunda metade do século VII, isso na época do Songtsen Gampo, o primeiro grande soberano, vai ser o estabelecimento das fronteiras, além do casamento com a princesa Wancheng, vai ser o estabelecimento das fronteiras e o convívio do reino, depois que vai ser o Império Tibetano, com a China Tang, da dinastia Tang, né? E eventualmente até o Tempo, né, o soberano, o Gampo, ele envia um dos seus mais ilustres ministros, né, como uma embaixada, que vai ser o Yulsung. Yulsung é da clã dos Gar, que é uma das clãs mais influentes no Tibete da época. Depois eles vão até reger por algumas décadas o próprio reino tibetano, depois da morte de Gampo. E Yulsung ele consegue estabelecer fronteiras, até com o próprio, ele tem audiência aqui mostrado, ele está entre os três impérios, ele está aqui do meio. E o Sung ele consegue uma audiência com o próprio imperador chinês, o Daisong. E ali ele consegue então estabelecer as relações diplomáticas, as relações de parentesco, de matrimonial, né, com o rei tibetano, com o imperador chinês. Então isso vai marcar um processo quase que já de consolidação do reino tibetano frente ao Império Chinês, né? E dizem as crônicas que ele é fluente em várias línguas, ele conhece o protocolo e a etiqueta chinesa, então tudo isso vai impressionar vivamente a corte chinesa, que a gente tem que entender que quando a princesa, por exemplo, Wancheng foi enviada para Lhasa, muitos consideravam os tibetanos como bárbaros aos olhos dos chineses, né, da elite chinesa. Mesmo porque eles não vestiam seda, quando eles entravam em guerra, nos encontros nos séculos anteriores, eles pintavam o rosto de vermelho, eles usavam lã, e por assim vai.
né? Então tudo isso, o processo que Kawen Cheng leva, isso até nas crônicas chinesas retratada mais ou menos como uma missão civilizatória, né? Do sentido nos olhos chineses de que eles agora estão aprendendo a tomar o chá, a cerimônia do chá, a apreciar os tecidos, a seda chinesa, e também até mesmo a cultuar ao budismo, né? Que seria uma vertente aí vindos inicialmente da China. Bom, a dinastia Tang, já a meados do século VII, ela entra em colapso, né? Você tem depois aí a grande rebelião de Yang Luchan, um general que derruba a dinastia Tang, inclusive é um dos maiores períodos de maior mortandade que os chineses têm na sua história, no século VII. Quem assume vai ser uma imperatriz que, inclusive, funda uma dinastia própria, que vai ser a Wu Zetian, que a gente vai ver. E nessa rebelião, que dá término à dinastia chinesa de Tang, o reino tibetano ele cresce. Então é um processo que vai depois resultar naquele mapa inicial que a gente viu no auge no século VIII, de que o Tibete ele vira um império e domina aí toda a rota das sedas, rotas comerciais que tinham sido controladas antes pela dinastia Tang, né? E é uma das figuras aí do general Lu Chan aí, na derrubada da dinastia Tang. E quem ascende no trono imperial chinês, depois da queda da dinastia Tang, para fundar uma nova dinastia, vai ser a imperatriz que se declara como imperadora, né? A única figura feminina de destaque aí, para fundar uma dinastia na história imperial chinesa, que vai ser a Wu Zetian. E a Wu Zetian, ela percebe a hegemonia tibetana, ela tem outros também prioridades no estabelecimento de sua dinastia, que na verdade vai durar praticamente na sua vida, depois ela vai ser perseguida e vai vir uma outra série de rebeliões desagregadores da China pós-dinastia Tang, no século VIII. E aqui tem até um retrato dela, idealizado, lá recebendo fragmentos do corpo do Buda, né, do Shakyamuni Buda, né, o que nos referimos aí como o que se refere ao príncipe Siddhartha. E essa imperatriz, ela estabelecendo aí uma negociação em limites com o reino tibetano, o reino tibetano vai posteriormente crescer, como eu disse, nas regiões mais ao norte e a leste do que era antes no vale mais restrito às regiões do planalto tibetano. E, nesse sentido, você tem então já eventos como a ocupação da cidade de Rotan, por exemplo, no deserto de Taklamakan, né? Depois chegam a controlar rotas que passavam para a cidade de Kashgar. Isso tudo temos depois com a descoberta das cavernas de Mogal, perto de Dunhuang, no início do século XX, por um britânico húngaro, que vai ser o Orlstein. Ali você tem a notícia desses fatos, né? De que ali você tem os escritos mais antigos budistas do mundo foram encontrados nessas cavernas de Mogal. Tem a escrita tibetana, você tem as crônicas tibetanas também estabelecidas, junto com outras línguas ali, como os oldianos e outras crenças, né? Então tudo isso vai dar uma prosperidade, um poderio ao reino tibetano, né? Porque ele controlando ali além do deserto Taklamakan, ele controla toda a passagem comercial que existia do leste asiático para a Ásia Central e além, né? Que a gente se refere como a Rota da Seda. E outros descendentes, já no final do século VIII, já no auge do Império Tibetano, vai ser o outro Tsempo, que vai ser o Trisong Detsen. O Trisong Detsen, na verdade, ele é um ardoroso budista. Ele é muito retratado nos templos tibetanos, né? E o Tetsen, ele começa a promover oficialmente o budismo. Então ele começa a incentivar os estudiosos a irem estudar nas regiões nepalesas, o que tinha de contato com missionários budistas ao longo da Rota da Seda, na região da Caxemira, no norte indiano, como em Bihar, né? E ele trazendo isso e retrabalhado na escrita tibetana, traduzido isso,
começa a ser estocado, armazenado nos mosteiros, nas escolas tibetanas, que começam aí a se propagar pela região do reino tibetano, né? Agora, que eu mencionei anteriormente para vocês, esse budismo ele vai ser retrabalhado com as crenças populares tibetanas, né? O que a gente chama de Bon, né? O Bonpo. O po ou pa no tibetano refere a uma pessoa. Então, quando se fala Bonpo, é um seguidor do Bon, né? O pa, né? Que a gente vai ver depois, é o seguidor dele, né? E aí é uma religiosidade profundamente repleta de magia, né? E era a maneira do povo ter acesso a curas divinas, a questão da adivinhação, a contato com seus ancestrais, algo muito ligado à cultura tibetana e também até com o que promove o confucionismo, na lealdade filial, que é valorizado pelo confucionismo. Mas aqui estamos tratando da religiosidade tibetana e é muito baseado que hoje ainda existe muitos templos Bon espalhados pelo Tibete. E ele vai mesclar isso. O budismo, quando chega, ele começa a mesclar, ele aceita isso, ele começa ele começa a assimilar isso de alguma maneira retrabalhado para o budismo tibetano. Então, quando a gente fala que chega o budismo, ele não chega um bloco, ele começa a se enraizar e a se assimilar as práticas populares. Então, quando a gente fala no budismo, a gente tem que falar um budismo tibetano, que tem uma variedade grande. Ela não é única ainda, né? Ela vai ser retrabalhada isso ao longo dos séculos. É sim um marco, claro, o budismo, mas ele é depois retrabalhado. E a doutrina oficial, que começa a vir dos sábios, né? Ela começa a se consolidar com o reino de Tetsen. Então, a Tetsen, por exemplo, ele manda vir alguns sábios estudiosos da Índia, entre eles o Shantarakshita, né, retratado aí à esquerda, né, não à direita, como está escrito embaixo. E depois a propagação que vai se dar dos ensinamentos desse sábio de origem nepalesa, que vai ser por o Padmasambhava, ou o Guru Rinpoche, que está aí retratado aí acima e à direita. Que, mesclando essas doutrinas, vai dar nascimento a uma das formas mais antigas do budismo, que tem influências tântricas, né, da prática do tantrismo da Índia. Ele incorpora isso, né, que é uma doutrina que promove questões da magia, mas também a plena libertação do indivíduo, né, para simplificar, que vai se chamar então a tradição Nyingma. E isso vai ser a primeira doutrina que vai se espalhando no Tibete no século VIII. E haverá outras disputas, né? Uma das disputas doutrinárias mais famosas vai se dar num dos templos fundados no Tibete, no final do século VIII, que vai ser o templo de Samya, aí à direita, no meio, acima, né? Em que supostamente um sábio indiano, o Kamalashila, à esquerda, ele traz os ensinamentos que está se consolidando do que hoje a gente fala que é a tradição Theravada, que é muito forte hoje no sudeste asiático, no Sri Lanka, e a tradição Mahayana, que ela se propaga muito mais para o norte, nas regiões chinesas. Até uma parte chega ao reino Khmer, mas depois ele se retira da região Khmer no Camboja, mas ele se espalha mais na China, na Península Coreana, no Japão e por assim vai nos séculos posteriores. E eventualmente dizem que esse debate do Kamalashila com esse sábio chinês, o Mohayan, ele eventualmente o regente tibetano ficou mais impressionado com os ensinamentos do indiano. Então, o que temos aí o que isso nos conta é o fato de que o argumento da tradição indiana, que depois vai ter outras mudanças, tá? Isso não é definitivo, mas esse debate
mostrou que o budismo tibetano do século VIII estava mais voltado para a vertente indiana do Theravada do que propriamente o maianismo. Mas é interessante que nos séculos posteriores as influências do maianismo, do budismo, como por exemplo as figuras do Bodhisattvas, eles vão, que são figuras que iriam atingir a iluminação, mas resolveram não atingir a iluminação para promover a libertação e iluminação da humanidade. Elas vão ser adoradas no budismo tibetano. E uma delas vai ser a mais famosa, que vai ser a Avalokiteshvara, que vai ser a divindade da misericórdia. Bom, essa seria então uma perspectiva do que seria a primeira parte da aula, né? A segunda parte agora, a gente aqui está retratado, inclusive um dos sábios, poetas, escritores mais famosos da história tibetana, que vai ser o Milarepa, né? O sábio revestido de algodão, né? Ele na sua reclusão ele chega à iluminação. E já no segundo momento, que é o tema da nossa segunda aula, vai ser como vai se consolidar então esse budismo em formação no século VIII, decorrente da unificação tibetana, né? Depois do século VIII, o Tibete ele vai ter um processo de desagregação. Então tem um mapa que é inclusive como ela vai se desagregar em diversas clãs e lideranças, né? A região Naingma permanece central, só que a região de Han, Amdo, Shakya, inclusive a região muito importante depois que vai se consolidar na liderança religiosa dos Shakyas, Hadan e Kagyu também, outra escola importante que vai se estabelecer, né? Isso tudo vai apresentar já um império, um reino em desagregação, frente à ascensão de uma nova dinastia chinesa, que vai ser a Song, né? E também a presença dos povos túrquicos, os uigures, depois os tanguts e por assim vai. Então a gente já tem um período de fragmentação, basicamente, que vai se dar de meados do século IX, né, até mais ou menos aí já bem avançar no século XIII. Então, durante esse período a gente tem primeiro a promoção do budismo, a gradativa desagregação, né? Um dos que vai suceder depois Tetsin vai ser o Raopalcan ou Tri Rapachen, né? E o Rapalcan ele tem algumas contendas, existe inclusive durante esse período um movimento anti-budista de tradicionais lideranças clânicas que afirmam que o budismo está trazendo a decadência dos costumes. Existe até surtos de varíola que as pessoas acham que é decorrente dos monges budistas, e por assim vai. E o Rapokan, ele, apesar disso, ele consegue ainda manter alguma posição. E fica evidente que no seu governo, os budistas, estudiosos budistas já são muito presentes, né? E depois da sua morte, a sua sucessão fica ainda mais incerta. Quem sucede ele vai ser o seu irmão, o Landharma, né? E é um apelido, na verdade até pejorativo, porque Lang, eles usam esse termo de Lang, porque é considerado, o Lang é boi, né? E o Landharma é retratado como alguém completamente inepto, entregue às mundanidades, às bebidas, o desinteresse pela política, né? Então existe uma acusação tanto dos anti-budistas como até lideranças budistas de que ele é completamente incapaz de conduzir já uma hegemonia, uma condução pública, a ponto que inclusive um dos monges, ministros do seu governo, que vai ser o Dottie, ele vai ele vai ser assassinado por esse monge. E claro, ele profundamente angustiado, ele foge e ele leva inclusive muitos dos livros
sagrados budistas para mais para a região de Han, no Ocidente, e ali começa a se estabelecer uma tradição também budista dessas escrituras na região, né? E isso tudo nos conta como o Tibete ele vai atravessar no século IX em diante como um período de desagregação. Desagregação, mas temos aí na narrativa já a presença, embora com certos conflitos, com monges, né, e mosteiros que vão se estabelecendo na região tibetana. E a Langdharma, então, talvez seja o retrato maior da decadência tibetana a partir de meados do século VIII em diante. E foi nesse período também de desagregação que muitos monges estudiosos tibetanos eles começaram a fugir dessa região mais central, da região do Vale do Yarlung, na Ingma, e vai começar a vir mais até para estabelecer escolas e bibliotecas de fragmentos de estudos budistas em Amdo. E Amdo é interessante porque ali eles encontram primeiro na periferia do reino tibetano em desagregação muitos budistas também que fugiam de intolerância ideológica que estava sendo promovido em certos reinos, certos imperadores chineses e nas regiões além, e eles encontram abrigo na região de Amdo. Então ali acaba sendo uma confluência de muitos estudiosos tentando preservar uma tradição própria que vai se acender nessa região, né? E um deles vai ser o Gyaltsen, o Gyaltsel, ou Gyaltsel. Ele vai ser um dos estudiosos que vai promover o ensino próprio, né? E um dos seus seguidores depois, que vai ser o Zanpo, Rinchen Zanpo, vai depois promover os outros ensinamentos até as regiões mais ocidentais em Changchun, né, da região bem já mais ocidente aí do reino tibetano, né. E é durante esse período, inclusive, que vai ser estabelecido os mosteiros de Tolling. Esse, no caso aí, o Mosteiro Vermelho, em que o Zanpo, inclusive, vive e é retratado. Os murais de Tolling são impressionantes, né? Hoje é um dos maiores patrimônios do budismo, né, do Tibete, né? Da cultura tibetana, recontando aí a mitologia das origens dos ensinamentos budistas, né? Então essas figuras ainda se encontram com a pigmentação viva, né? Impressionante. E outro momento que vai se dar no período, já no entrada no século XI, nesse período já de fragmentação, vai ser um novo vigor doutrinário vindos de sábios estudiosos indianos, entre eles o Atisha, né? Então, o Atisha, na verdade, ele vem num período de certo renascimento da cultura tibetana. Porque foi nesse período em que, primeiro, encontrou já uma paz mais estabelecida nas suas fronteiras. Nos séculos anteriores, você tinha até a atuação vindos de povos da fronteira, tanto dos chineses como também vindos lá do extremo oeste, inclusive de povos que tinham se aliados aos árabes na época do califado do Harun al-Rashid, por exemplo, e ele manda fustigar ali também as fronteiras mais a oeste. Mas no século VIII você tem um retrato de um renascimento, um retrato já de revigoramento da cultura tibetana. Então, se no primeiro momento, no século VII, VIII, você teve o surgimento, agora você teve um renascimento muito retratado nos dias de hoje, muito decorrente também da descoberta de minas de ouro, de outros minerais preciosos dessa época, o que vai permitir, então, os regentes tibetanos buscarem revigorar a doutrina. Por exemplo, eu tinha falado no slide anterior, um dos slides anteriores, o Zanpo, né? O Zanpo, que tinha ensinado na região ocidentais de Changchun, o Temple, né, o regente Yesheo, ele inclusive chega a promover os ensinamentos de Zanpo pelo reino,
E Zangpo ele começa a tentar conter a influência do tantrismo, né, dos ensinamentos tântricos, que eles achavam que não era o correto dentro do budismo tibetano. Então a gente tem aí já um embate grande dentro do budismo tibetano inicialmente. E aí o Zangpo ele inclusive vai estudar na Índia, ele entra em contato com brahmanes na época, e ele, inclusive ele entra em contato com o Karavarman, que depois vai ser o seu guru espiritual, né? E ali ele começa então a tentar promover um budismo mais doutrinário no Tibete, né? E o Zangpo, ele vai depois influenciados pelo regente, o Yetio, ele supervisionando, ele vai tentar então buscar revigorar a glória do budismo tibetano no século VII, século VIII, né? Então ele vai tentar perseguir a degenerência e a libertinagem que existia, que eles consideravam como das crenças populares e de algumas vertentes do ensinamento do budismo tântrico, né? E nisso que depois nisso que vem depois o convite para vir um dos maiores sábios budistas na Índia, da Universidade de Vikramashila, que vai ser o Atisha. E o Atisha, ele é tentado por ficar no reino nepalês na sua trajetória para ir para o Tibete, mas eventualmente ele fica no Tibete e ele promove já uma nova interpretação budista, inclusive para reinterpreta também os costumes tântricos, né, dos antigos costumes tântricos. Ele funda até uma nova concepção tântrica que vai ser chamado o Sharma, né? Então nisso a Tisha ele recoloca a questão da doutrina e adapta também as questões populares que estavam vigorando no Tibete no século meados do século XI. Né? Bom, a Tisha ele chega a morrer em 1054, né? E ele vai ter vários seguidores depois que vão espalhar seus ensinamentos pela região tibetana. Então, um dos ensinamentos de Atisha, depois, entre seus descendentes, seus alunos, vai depois fundar os ensinamentos de Atisha, e vai ser na região de Kadan, e vão ser chamados Kadampas, né? Na região um pouco mais ao norte, Lhasa, em região de Riting, né? E depois vai se espalhar entre os povos que vão ganhar proeminência no século VIII, século XI e XII, desculpa, pela Ásia Central, que vão ser os Tanguts, por exemplo. Regiões mais assim a oeste, como Yamdo também, essa escola vai ter grande aceitação e propagação, né? O tantrismo, não se enganem, ele ainda persiste, né? Ele ganha assim ares budistas até na tentativa de Atisha estabelecer um tantrismo budista, e muito também vem de uma tradição popular, né? Então, por exemplo, existe uma tradição que é da grande perfeição, o Dzogchen, que vai ser muito comum entre os seguidores dos Ngakpas, que traz a questão do tantrismo vajrayano, do baianismo, né, adaptado às condições dos tibetanos, misturando com a religiosidade Bon, da magia, da cura, do curanderismo Bon e do budismo, né? Então isso ainda persiste muito, ainda mais no interior do Tibete hoje, né? A questão da magia, do tantrismo, retratado, por exemplo, nessa figura a Thankar aqui, dessa tradição do Dzogchen. Bom, outra tradição, ela vai vir ali de Atisha, depois dos seus ensinamentos, vai ser um estudante, né, o brilhante, que vai ser conhecido como Lotsawa. O Lotsawa, na verdade, que significa até tradutor, ele é enviado para a Índia, ele estuda na Universidade de Nalanda, e ele traz aí uma reflexão, uma tradição, e ele vai ter muitos adeptos, né, entre eles ricos mercadores que já começam a mandar seus filhos para estudar nas escolas fundadas por Lotsawa,
né? E um deles vai ser um, 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 uma pessoa, um mercador muito rico, e esse mercador ele começa a promover os ensinamentos do Lotsa. E Lotsa ele que estuda com um famoso sábio indiano, que vai ser o Drogmi, que tinha já assimilado questões do tantrismo tibetano, ele fundando essas escolas, o Marpa Lotsa, e um dos nobres locais começam a custear, promover os ensinamentos do Lotsa, que vai ser o Goyak. E Goyak ele era muito rico porque é justamente nas propriedades dele, da sua clã, que vai ser achado ouro no século XI. Então ele promove a atração de sábios, mestres tântricos e budistas de toda a região, né, do Tibete. E Marpa, ele tinha, inclusive, sofreu a influência dos indianos, inclusive até na composição de um poema, na musicalidade indiana, que é conhecido como os dohas, né? E os dohas são maneira de uma expressão da espiritualidade, mas também do ensinamento espiritual, né? Em forma de musicalizada ou de formas pequenas composições. Isso vai se estabelecer largamente na região tibetana, né, a partir da região de Lotrak. E o que torna também a influência de Lotsawa importante vai ser um dos seus, talvez os alunos mais famosos, os escritores mais famosos, poetas mais famosos, seguindo a tradição do poema, da escrita Doha, que vai ser o Milarepa, retrataria à direita. Né? Milarepa, que é conhecido como o sábio revestido de algodão, ele promove, existem escritos dele até hoje, talvez as linhas mais bonitas da literatura tibetana, né, quando ele medita retirado no ermo. Isso é uma tradição que é também estabelecida, de você buscar a iluminação retirado com contato, buscando harmonia com a natureza, né, e nisso você consegue ter um processo meditativo de atingir a iluminação, né, com essa união cósmica com a natureza. E Milarepa, ele é talvez o maior exemplo disso, dessa tradição, promovido pelas as escolas de Lotsawa. E Milarepa, no início, ele foi aluno do Lotsawa, ele foi muito ignorado no início, ele veio de uma família próspera que decai, inclusive conta-se que a sua mãe, ela quer, diante de uma tragédia, que ele aprenda a magia vingativa de tentar trazer aí a maldição para os seus adversários dentro da sua clã, da sua família. E ele, vendo que existe uma grande mortandade, ele se arrepende, ele busca a tradição do Marpa Lotsawa, e depois o Milarepa ele entra num caminho solitário de retiro, buscando aperfeiçoar a sua meditação e sua capacidade reflexiva, né? Esse sábio, que eu chamo até o poeta recluso, ou o poeta revestido de algodão, ele descreve com uma sensibilidade, uma sutileza impressionante a sua comunhão que ele faz com relação aos seres vivos, à natureza, né? Eu sou um grande fã, inclusive, do Milarepa, até hoje, um dos maiores tesouros da poética tibetana, sem sombra de dúvida. E isso vai trazer a fama da tradição estabelecida de Atisha, retrabalhado por Lotsawa e também por Milarepa. Isso vai também vai casar muito com as práticas da cura demandado pela população tibetana. E um desses dos seus seguidores posteriores vão ser o Rinpoche, né? O Rinpoche, pequeno Epa, vai depois promover a sistematização dos ensinamentos de Milarepa, e outro estudante dele vai ser o Gampopa, aí à direita. E o Gampopa, junto com outros, vai fundar uma escola que vai ser uma das mais famosas no Tibete, que vai ser a escola de Kagyu, né? E essa, junto com a escola Shakya, que vai se estabelecer depois um pouco mais ao norte, ela vai ser uma das maiores escolas budistas no século XI em diante no Tibete. E essa tradição Shakya,
ela vai ser uma das mais fortes porque e ela vai ser promovida pela clã Kon, que traz uma tradição clânica, familiar, de ensinamentos orais hereditários. Eles promovem a escola Shakya, e depois um dos seguidores, o primeiro começa com Gyalpo e depois vai ser seguido pelo seu filho, o grande Shakyapa, o seguidor Shakya, que vai ser o Satin, né? Eles estabelecem então uma das escolas mais organizadas na região aí mais ao norte do Tibete. Eles também buscaram os ensinamentos de Drogmin, né, que tinha sido mestre aí dos outros mestres aí descendentes dos ensinamentos de Atisha. Mas por que a Shakya, essa tradição Shakya vai ser importante? Porque vai ser justamente entre os Shakyas que vai surgir um dos maiores líderes, um dos maiores eruditos já no final do século XII para o início do XIII, que vai ser o Pandita, né? E o Pandita, ele vai ascender primeiro como grande líder da escola Shakya, né? Portanto, dos Shakyapas, e vai ser o Pandita que os Tanguts, buscando, primeiro, eles eram já budistas, conhecedores e apreciadores da cultura tibetana, né, do budismo tibetano, e eles apreciavam também a erudição e a liderança maior que os Shakyas tinham no budismo tibetano já na transição do século XII para o século XIII. Então os Tanguts, eles buscar uma aliança com maior autoridade tibetana da época, que era mais proeminente, que poderia representar os Tanguts, né, o povo que estava se estabelecendo no império na região da Ásia mais central. Eles contactam o Pandita. E o Pandita faz a tradução dos ensinamentos para o Tangut, ele ensina também a elite dos Tanguts, né? E depois, aí, e até retratado aí numa ilustração com o Bodhisattva de sabedoria, o Manjushri, né? O Pandita, ele vai representar então toda a primeira liderança religiosa e também vai se tornar aí até uma vertente política que vai ser usada para os Tanguts estabelecerem uma hegemonia na região tibetana. Então, isso é um precedente muito interessante, porque é justamente nessa tradição depois que nos séculos posteriores, outros povos que vão se converter ao budismo, vão ler as obras tibetanas, o budismo tibetano, vão também buscar uma liderança maior religiosa, e aí nesse caso o primeiro momento vai ser da tradição dos Shakyas, né? Então, por exemplo, já com os mongóis, quando depois o Temujin Khan, você tem aí a promoção, o alastramento enorme dos mongóis por toda a região asiática, um dos descendentes depois de Temujin Khan, que vai ser o Godan Khan, ele busca novamente no século XIII uma das lideranças dos Shakyas, né? Em 1244. E aí ele busca, então, o Pandita, né? Desculpa, eu falei com relação aos Tanguts, mas o Pandita que é procurado aí reside inclusive na capital de Karakorum, no Império Mongol, e depois ele vai ser sucedido por um sobrinho que estou com ele, então está retratado aí o Pandita à esquerda e à direita do seu sobrinho, que vai ser o Bakpa. E o Bakpa, ele vai ser essencial, porque Pandita ele morre em 1251 e o imperador mongol, profundo apreciador da cultura tibetana, do budismo tibetano, os mongóis eram seguidores do budismo tibetano, ele chama o sobrinho, o Bakpa, para residir na capital mongol que tinha tomado a dinastia chinesa, da dinastia Yuan, que já na figura do Kublai Khan, o grande imperador mongol do século XIII chinês, né? E o Kublai Khan, ele recebe com todas as honras, como preceptor imperial, o Bakpa. Então o Bakpa ele se torna o preceptor, ele sistematiza a escrita, o ensino do Tibete, e o tibetano, os ensinamentos tibetanos, via escola Shakya inicialmente, vai se tornar oficial em todo o Império Mongol na China, no século XIII.
né? Então, nesse sentido, você tem a sistematização do budismo tibetano por Bagpa. Ele, inclusive, vai depois organizar todas as questões das leis, os costumes até do Império Chinês. E assim, o budismo tibetano, via aí o Bagpa, ele se projeta por toda a região da Ásia Central e do Leste Asiático durante esse período, né? Então, a gente tem já aí um período já de máximo prestígio, vai marcar profundamente também a história chinesa, porque é aí que entra oficialmente, com a promoção imperial, o budismo tibetano pelo Império Chinês. E muito além, porque isso já era praticado entre os mongóis, os tanguts, né? Muito antes do reinado de Kublai Khan, já na segunda metade do século XIII. Mas o que a gente deve extrair disso é de que o budismo tibetano, via a escola de Shakya, ela se torna então oficial de todo o Império Chinês e os povos que vão ser dominados depois aí, ou incorporados no sistema chinês. É claro que vai haver algumas reações depois no Império Chinês nos séculos posteriores, mas eu acho que esse é um momento que a gente merece então considerar como o momento final da nossa aula 2, de como que o budismo nasce ali desde o século VIII. Ele vai recebendo tradições primeiro endógenas do Bon, da magia, da cura, do tantrismo, que chega cedo ali no Tibete. Como é que isso é retrabalhado na legitimidade política da figura do Tempo, como Song Tsen-gampo, que foi o grande primeiro soberano. Ele casa-se com a princesa Wencheng. Ela traz o budismo, que depois é retrabalhado em inúmeras escolas, né? E tudo isso então vai marcar profundamente do século VIII até aí a incorporação dos ensinamentos de Atisha, depois os ensinamentos de Milarepa, que inaugura uma tradição muito rica do retiro espiritual e também na poética das linhas no estilo Doha, né? E aí depois até a entrada de Shakya como a representar diante de outros impérios que vão buscar aí lideranças religiosas para representar, para ser o representante aí da região tibetana. E aí o Bagpa vai ser o momento culminante de tudo isso, né? Tanto que o Tibete ele já tem um departamento só dos assuntos tibetanos como região plenamente autônoma dentro do Império Chinês, na dinastia Yuan, né? E ele inclusive vai ser o preceptor imperial. Então isso tudo vai promover a cultura, a religião, a tibetana pelo Império Chinês no século XIII em diante. Na próxima aula veremos como é que vai se dar depois a cultura, a religião tibetana, a situação política tibetana depois do fim da dinastia Yuan de Kublai Khan em diante.